Olá, inscritos e ninjas nas sombras da escuridão das visualizações, sem like no canal. Se bem que eles podem estar dando dislike e não tá virando nada, né? Se o Toba tirou o recurso, aí ficou ruim. Fazer o quê? Ricardo mais uma vez aqui com vocês, canal Verdade Urgente, seguindo ainda a nossa trilha investigativa, pesquisando os pilares da Globolândia. Hoje eu trago mais um personagem super cabuloso para vocês. Na verdade ele não é tão cabuloso assim. Ele não teve uma participação ativa de destaque na história dele, no que diz respeito à construção dessa hipótese maluca, imaginada. Mas ele, para mim, ele representa uma lição de vida, e principalmente espiritual. Eu vou estar comentando isso aqui com vocês, vocês vão entender até o final do vídeo. E eu quero abrir um parênteses aqui também, né, para dizer que a galera já está chegando aí, né, defensores do Globo, globoloides, estão chegando todos aí no canal e eu estou muito feliz por isso. Tá? Um abraço aí pro canal Psicologicamente, é um defensor do Globo. Pro Macaquinho de Darwin, o Similzinho, Globoloide, né, que também já chegou aqui com os dois pés no canal, falando merda, bostejando, mas nunca argumentando de uma forma que a gente possa tratar com respeito e dar atenção. O nosso querido aí do canal Psicologicamente nos mandou um vídeo para que a gente pudesse ver. Eu vi o vídeo, tá? Eu sempre vejo tudo, fiz as anotações, vou preparar um conteúdo para comentar sobre e eu vou estar lançando no canal em breve. Bora pro vídeo para que você possa conhecer o nosso personagem de hoje, Omar Khayyam. Esse é o nome mais simplificado, superficial, como todos o conhecem. Mas o cara tem um daqueles nomes, aquele estilo. Afinal, ele era um persa. Então vem comigo depois da vinheta. Omar Khayyam, ele era um fanfarrão, ele era um nó cego, um estelionatário, um gambiarra, um ludibriador que pagou de gênio, de inteligente, de um cara que tinha um currículo bombástico e no final descobriram que ele era realmente um tremendo picareta. Calma, fica tranquilo que eu ainda não estou falando do nosso Omar Khayyam, defensor e crente na bola. Esse outro Omar Khayyam, eu estou usando ele de introdução porque eu achei muito engraçado. É um cara que participou de uma entrevista no Jô Soares, dito espírita que havia vivido a vida do Omar Khayyam em outra encarnação. E agora o cara se passava pelo gênio absoluto, o cara que todo mundo admirava. E o Jô Soares recebeu ele de braços abertos, a plateia, com o currículo do cara. E aí depois descobriram que o cara era um tremendo golpista, fanfarrão. Eu tenho a primeira lição de vida sobre este nome, Omar Khayyam. Nem todo mundo que ostenta ser gênio é um gênio. Nem todo mundo que se diz entender das coisas entende. Nem todo mundo que ostenta um currículo ou um diploma de formação sabe lá tantas coisas assim. E no final, muitos podem ser tremendos falastrões, fanfarrões e picaretas. Então tomemos cuidado. O camarada foi pegar logo Omar Khayyam de referência e se passar por um gênio da modernidade brasileira. E o link sobre essa matéria, sobre esse assunto comentado, está lá na fonte de sempre com mais detalhes sobre o Omar Khayyam que estaremos tratando aqui também. Então, deixando o picareta de lado e as suas vidas passadas, que eu não acredito nessa merda, vamos ao Omar Khayyam. Astrônomo, matemático e poeta da bola molhada giratória. Bom, Omar Khayyam, ele tinha domínio da matemática, inclusive ele inventou lá umas fórmulas, resolveu outras, né? Aquelas fórmulas todas que você faz em provas, em todos os lugares, e no dia a dia você não usa nada. Você vive 40, 50 anos, a maioria da população em geral, e nunca usa aquilo para
nada, salvo nas academias, escolas de introdução, apenas aonde você vai disputar alguma vaga, como em vagas do governo, prefeitura, penitenciárias e outras coisas do tipo que você tem que fazer aquela merda para você poder passar. Mas enfim, vamos tratar o cara como gênio nesse sentido. Até coloquei isso na parte séria científica do currículo dele. Né? Para quem acha que eu não sei diferenciar as coisas ou esnobo tudo que é ciência, como eu já expliquei em outros vídeos. Tocando o assunto, no tempo de Omar houve ali uma ascensão do islamismo. E quando o islamismo ascendeu, né, houve ali uma freada brusca nessas escolas, nessas, vamos dizer, como se fossem faculdades, nesses colégios, né, de filosofia, de astronomia e tudo mais. Teve uma queda ali, mais adiante começaram a se erguer novos, né, mas estava ali meio que parado, né? É como aquele período que intitularam o período das trevas, quando a igreja romana freou o progresso científico. Em meio àquela atmosfera do islamismo, surge um detalhe interessante sobre ele. A história dele conta muitos contos sobre ele, mas não tem evidências de muita coisa que se diz. Embora exista um túmulo até hoje, sobreviveu a tudo, terremoto, guerras e fragmentos do que ele escreveu, ainda é uma história que se duvida de muita coisa que se contou. Mas enfim, não é esse o objetivo aqui, mentir ou desmentir os fatos históricos sobre ele, mas comentar o que eu vou comentar agora. Omar, ele dizia crer em Deus, mas que ele não acreditava que esse Deus interferia de alguma forma nos fenômenos naturais, nas leis da natureza. E aqui eu quero entrar com um comentário. Eu não sei se ele era um naturalista fisicalista, que é o cara que materializa tudo quanto pode, ele não acredita em nada do que é espiritual. Se houver alguma coisa além do materialismo que ele vê ali na natureza, está implícito na natureza. E se, como o vento você não vê o vento, você não pode apanhar o vento ou coisa desse tipo, mas você sente. Então ele está ali intrinsecamente incluído nesse materialismo. Ou se ele era um não fisicalista, o cara que até acreditava em Deus, porém ele não acredita que esse Deus interaja com o mundo físico, com a natureza. Crença na transcendência de Deus. Ele existe, só que ele é tão separado de tudo que ele criou que ele não tem relação nenhuma. Ou seja, ele criou tudo aqui e largou aqui com as suas leis funcionando, mas meio que ao acaso algumas situações. Eu quero fazer um comentário aqui que não vai fugir muito das minhas conclusões, que estudando cada personagem até aqui, mesmo Omar Khayyam, nós chegamos à conclusão que a maioria desses camaradas que partiram nessa busca por conhecimentos novos, extras e diferenciados daqueles que haviam antigamente, em se tratando das explicações mitológicas de deuses sobre determinados eventos e fenômenos da natureza, sempre tenderam ao ateísmo filosófico. Sempre. A maioria deles partiu para isso. E isso é um perigo na vida do ser humano. Quando o ser humano deixa o seu senso, sua percepção, aquilo que Paulo ressaltou ali em Romanos, de quando você olha para a natureza, no mais puro de si, o ser humano deveria olhar, admirar, apreciar, no mínimo, reconhecer a essência de Deus em tudo quanto foi criado. Mas esses caras não, eles partem numa jornada completamente oposta, materializando tudo e acabam perdendo completamente a fé. E se eu estiver mentindo, basta você olhar no nosso cenário odierno, nos dias de hoje, e conferir isso nas faculdades, onde é ensinado muita coisa nos campos da pseudociência, é aquela filosofia incutida na ciência, tornando aqueles ensinamentos uma pseudociência. Nos ramos da filosofia e outros que nós vemos por aí, tentando enfiar o ateísmo na mente das pessoas. E sobre a questão que Omar Khayyam cria, que Deus não se relacionava com a sua criação e não interferia nos fenômenos naturais, bom, eu tenho dois pontos de vista a esse respeito. Primeiro, Deus determinou leis da natureza. Então Deus determinou que as folhas secas caiam, por exemplo. Elas sempre vão cair. Se um dia Deus interferir nesse sentido e dizer não vai cair mais folha seca, as folhas vão ficar penduradas lá até a última. Até a árvore cair e secar, elas não vão cair. Porque é uma lei que Deus determinou, então sempre vai acontecer.
Só que olhando para as Escrituras, e agora aqui eu invoco a fé e a crença daqueles que sabem o que é a palavra de Deus. Não é minha intenção convencer ninguém de nada do que está escrito na palavra, e muito menos converter você à fé que eu abracei. Mas a palavra de Deus nos dá registros e mais registros de Deus interagindo na sua natureza. Desde o dilúvio, desde as ordens da criação ali, para que as árvores produzissem frutos, o mar produzissem peixes, a terra produzissem ervas, né? Nós temos a interferência de Deus também ali no próprio dilúvio, nas chuvas, nas fontes do abismo, nas águas do grande abismo. Nós vemos Deus interferindo através de terremotos, derrubando os muros de Jericó. Nós vemos Deus também interferindo no movimento dos astros, na batalha de Josué contra os amalequitas, quando ele determinou que parasse sol e lua. Nós vemos lá mais adiante, com o profeta Elias, se não me falha a memória, e o rei Acás, pedindo uma prova de Deus sobre determinado assunto, e o relógio recuou 10 graus, se não me falha a memória. Ou seja, para isso o sol teria que recuar 10 graus. Teve outras e outras e outras situações que, se eu fosse citar aqui, o vídeo ia ficar extenso demais. Então, sim, Deus ele criou a natureza, ele intervém nela do modo que ele bem entender. Eu creio nisso até hoje. E, infelizmente, Omar Khayyam estava pegando uma via muito perigosa. E, infelizmente, a filosofia corrompida toma esse caminho. Para não deixar esse vídeo mais longo, eu peço que você curta esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações. Sempre confira isso para que o tio Toba não tire a sua inscrição sorrateiramente. E coloque aqui seu ponto de vista também, eu gosto muito de ler os comentários. Compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Muito obrigado, Aldo, te agradeço pela força aí, meu querido, por ter compartilhado também os vídeos do Verdade Urgente. Seja bem-vindo, Humanidade Paralela, e todos os demais aí que estão inscritos novos no canal. E no demais, até a próxima. Atong kamot dito sa atong place. Rababashika namabashika. Father, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, Rebuke this now in the name of Jesus. Depart in Jesus' name. I cancel the spirit of death in Jesus' name. Spirit of death in Jesus' name. Spirit of death in Jesus' name. We rebuke in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Jesus' name. Glory to God. 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 Thank you, Lord. Oh. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the miracles. In the name of Jesus. Wow. Thank you, Lord. It's gone. It's gone. Hallelujah.